início dessa semana, a deputada e pastora evangélica Flor Delis se tornou ré pelo assassinato do marido, também pastor Anderson do Carmo. Flor Delis é acusada de ser a mandante do crime, ocorrido há 1 ano e 2 meses. 5 filhos e uma neta da deputada também foram presos, mas ela não. Flor Delis não pode ser presa porque tem imunidade parlamentar. Essa é uma história cheia de reviravoltas, conchavos, intrigas e traições e que, embora pareça bastante excêntrica, quase como um seriado do Netflix, guarda relações muito íntimas com a política brasileira. E é sobre essas relações que eu quero falar nessa edição do Câmera na Mão. Eu sou Thaís Reis Oliveira, repórter da Carta Capital. Espero que você goste desse vídeo. Nascida na favela do Jacarezinho, Flor Delis ficou famosa depois de ter adotado cerca de 30 crianças nos anos 90. Segundo ela, essas crianças haviam sido sobreviventes de uma chacina. E já houve até um filme sobre ela, que foi inclusive estrelado por atores globais que não cobraram o cachê na época. Flor de Lis, 9 de outubro nos cinemas. O número de filhos hoje passa dos 50, dos quais só 4 são biológicos. Ela e o pastor Anderson estavam juntos há mais de 20 anos e antes de ser esposa ela já havia sido mãe e sogra dele. O Anderson controlava a carreira e o dinheiro da Flor Delis. E até aqui, todas as evidências colhidas pelo Ministério Público do Rio indicam que esse foi um crime cometido por poder. Em 2018, a Flor Delis foi eleita deputada federal, mas vários outros integrantes da família sonham ou então já se iniciaram também na política. Um dos filhos adotivos de Flor Delis, chamado Misael, é vereador em São Gonçalo pelo MDB. Se elegeu usando o nome da mãe, Misael da Flor Delis. Já o Anderson era secretário do PSC do Rio e havia rumores de que ele trabalhava para lançar a si próprio como candidato a prefeito de São Gonçalo nesse ano. E naquela eleição, em 2018, Flor Delis foi eleita a 5ª deputada mais bem votada no Rio de Janeiro. Ela foi eleita certamente pela boa fama que mantinha entre a comunidade evangélica, de mãe abnegada, de uma mulher de fé, mas parece que as coisas dentro da casa dela não iam bem, é o que mostram as investigações do Ministério Público Fluminense, mas um divórcio certamente macularia sua imagem. Segundo a denúncia que o MP ofereceu, o plano dela e de alguns filhos aliados a ela era matar o pastor envenenado. E ele foi internado ao menos 6 vezes entre maio de 2018 e junho de 2019 por ter ingerido veneno que foi colocado em sua comida. Como não morreu, ele acabou sendo executado com mais de 30 tiros no dia 16 de junho do ano passado. Mas Flor Delis não é a primeira parlamentar brasileira a ser envolvida num caso de assassinato. No fim dos anos 90, o ex-coronel da PM, Ildebrando Pascoal, deputado à época pelo Acre, perdeu o mandato e foi preso por liderar um grupo de extermínio que esquartejava suas vítimas com uma serra elétrica. E em 2009 ele foi condenado a 100 anos de prisão. E também naquela época o deputado Pedro Talvani Albuquerque matou a deputada Ceci Cunha para assumir o lugar dela na Câmara dos Deputados. O Talvani também acabou condenado por volta de 2009 a mais de 100 anos de prisão. E um outro crime famoso, esse mais antigo, ocorrido nos anos 60 em pleno Senado, teve como protagonista o senador Arnon de Mello, que é pai do ex-presidente Fernando Collor. O Arnon disparou 3 tiros em direção a um rival que o ameaçava de morte, mas acabou acertando um colega que não tinha nada a ver com a história, de nome José Cairala, um senador do Acre, que era suplente e morreu no seu último dia de trabalho. O Arnon passou 7 meses preso, mas foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, reconduzido ao cargo e reeleito senador outras 2 vezes. E diante da brutalidade desse crime, da fartura de evidências, muita gente deve estar se perguntando se deputado tem licença para matar. Não, na verdade não, mas na prática um deputado só é preso se for flagrado cometendo o crime. Não foi o caso da Flor Delis. Mas, como o crime não tem relação com o mandato dela, o caso vai ser julgado na primeira instância em Niterói, no Rio de Janeiro. Porém, mesmo que ela seja condenada, só vai poder ser presa de fato quando se esgotarem os recursos. Caso ela perca o mandato por cassação, por exemplo, perde também a imunidade parlamentar. E é isso, essa história ainda parece um pouquinho longe de um desfecho e só nos resta aguardar pelos próximos capítulos. De qualquer maneira, fica bastante explícito a relação de um caso brutal como esse com os meandros da política nacional.
É isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like aqui embaixo, se inscreva no canal da Carta Capital. Eu sei que esses pedidos são meio chatos, mas isso é muito necessário para que o nosso trabalho continue chegando a cada vez mais gente. Espero vocês na próxima edição do Câmera na Mão. Tchau, tchau!